daí eu gostaria só de fazer um adendo que, enquanto operadores do direito, sejamos advogados, juízes, promotores, servidores, professores, nós somos ajudantes de solução de conflito. Cada um no seu papel, cada um do seu jeito, cada um com a responsabilidade da sua função. Mas a nossa base é a mesma. Nós somos ajudantes de solução de conflitos. Então, nisso, Lu, eu acho que, em algum momento, a gente começou a ficar muito perdido e o acesso ao judiciário, por exemplo, se tornou tão mais simples e tão mais fácil. Isso é ótimo, não é ruim. Mas para uma sociedade que busca o acesso do judiciário como quem busca terceirizar seu problema, muitas vezes, não todas, mas muitas vezes, não é assim raro você ver uma situação besta, como uma questão ali de um trânsito, alguém que se fechou no trânsito, e você escuta, vou te processar, porque eu não tenho, talvez, a capacidade do diálogo para tentar resolver naquele momento, então eu já terceirizo até como uma ameaça, né? Porque eu sei que lá eu posso te destruir de alguma maneira. E isso foi sobrecarregando o judiciário de uma maneira, assim, nunca vivenciada, né? E, com isso, outras formas que antes eram até denominadas como alternativas, até como quem diz assim, que não são tão importantes como uma sentença, outras formas alternativas de solução de conflito, como a mediação, a conciliação, começaram a tomar corpo no judiciário. Hoje, a gente já escuta no Brasil, estou falando bem o nosso recorte, tá? Porque em outros países não significa que segue da mesma forma. Mas no Brasil, não é uma questão tão recente, né? A resolução do CNJ, que fala sobre mediação e conciliação, é de 2010. Mas a gente começa a viver mais na prática depois de 2015, com o novo CPC, que traz esse olhar da colaboração. Ou seja, o direito está clamando por novos caminhos. A gente se inspira na justiça multiportas, né, lá da escola de Harvard, justamente porque nós precisamos de outros caminhos, e é possível outros caminhos, oferecendo solução para os conflitos. Então, são vários pequenos resgates que estão acontecendo. E eu imagino que esse olhar, então, mais aberto para a conciliação busca não só novas soluções, mas também outros caminhos para além do judiciário, caminhos extrajudiciais, que também têm crescido exponencialmente no nosso direito pátrio, justamente demonstrando a importância de se auxiliar as partes a encontrar uma solução para suas questões, que não necessariamente perpassam pelo judiciário. Elas podem ou não perpassar. E aí isso faz com que, aos poucos, a gente vá também mudando o olhar dessa cultura e, paulatinamente, saindo de uma cultura extremamente litigiosa para uma cultura mais colaborativa. E aí, quando a gente pincela o colaborativo, eu acho que não tem como a gente não abordar mais questões como inteligência emocional, outros saberes transdisciplinares. E, junto com tudo isso nessa panela, ou eu vou dizer, a grande panela, é a própria espiritualidade, né? O direito, como qualquer outra profissão, ele vai estar, assim, a espiritualidade vai estar permeando o tempo todo. A gente pode olhar ou não olhar, mas ela vai estar lá. Isso. Né? Só aproveitando o teu gancho, Rê, e assim, fazendo toda uma conexão, né, com o que a Lu falou, com o que a Renata falou agora, é toda uma evolução. E no sistêmico a gente diz assim, tudo está a serviço do equilíbrio do todo. Porque a gente vê. Então, assim, o direito, sim, ele está precisando e está passando por essa evolução, por essa transformação. O ser humano, nós, os aplicadores do direito, também vemos muito isso, né? Então, vemos aí os nossos colegas advogados, que é onde a gente está no dia a dia, né? Então, a gente fala pelos nossos colegas. A gente vê muitos e muitos colegas adoecendo. Exato. Porque justamente não tem esse olhar, ou porque se descola, né? Como você falou, somos únicos. É corpo, é mente, é espírito,
é a consciência, né? E a gente não pode se descolar disso tudo. Então, nós, os profissionais, os aplicadores do direito, e aqui falo pelos advogados e falo por nós, né? Falo por mim, inclusive, que já adoeci muito, né? Tentando só olhar para o profissional, sem esquecer da pessoa, sem esquecer, não, esquecendo da pessoa, deixando de lado a minha consciência, deixando de lado a minha espiritualidade. Então, quando você fala que é um programa de vanguarda, ele é um programa de vanguarda, mas ao mesmo tempo não deveria ser um programa de vanguarda, porque somos únicos e o que a gente está falando aqui, na verdade, é tão óbvio, mas ao mesmo tempo é tão penoso, é toda uma questão cultural mesmo, né? A gente está falando do Brasil, sim, a gente está falando do Brasil, a gente está falando de uma justiça multiportas, né? Que hoje a gente vê muitas e muitas pessoas falando, mas ainda assim não é a maioria, está longe de ser uma maioria, está longe da gente ter um advogado especialista ou que saiba fazer uma mediação, que saiba os critérios de uma mediação, que saiba a diferença de uma mediação para uma conciliação, que ele não pode conduzir aquilo ali, ou ele dizer qual é a melhor solução. Não, o cliente é que tem que dizer, a parte é que tem que chegar a uma solução, né? E a gente vem, sim, igual você falou, a nossa formação, sim, o advogado que tinha sucesso era o advogado que tinha mais processos. Exato. Era o advogado que mais tinha volume. Era o advogado que ganhava o processo, né? O advogado bem-sucedido era esse advogado. Então, quando a gente... essa mudança de consciência, essa mudança cultural dentro do próprio direito, dentro do próprio sistema dos aplicadores do direito, a gente ainda está lutando com isso também. Exatamente. Né? Então, eu queria te perguntar, como que você vê, você como juíza, e eu sei que você já passou também por outros estados, então também tem a questão cultural de outros estados. Você vê diferença em outros estados com relação aos advogados que você tem contato dentro da sua profissão? Como que você vê os advogados recebendo essa justiça um pouco mais... não vou dizer humanizada, porque ela é humanizada, ela é da área de humanas, verdade, né? Mas essa justiça, esse novo olhar da justiça. Olha, Dani, é bem interessante, porque realmente muda a postura. A gente pode dizer assim, existem aqueles advogados que são extremamente ligados à técnica e que ainda gostam muito, é até prazeroso ter uma discussão em audiência, protestar mesmo sem necessidade. São perfis, e está tudo bem, né? Tem perfis. Mas eu percebi, no norte do país, quando eu estive lá, eu percebi uma maior abertura para as questões de diálogos de conciliação e de mediação, mesmo com realidades processuais mais difíceis de serem negociadas. Mas essa postura para tentativa, para essa abertura e essa colaboração auxiliavam, inclusive, na instrução. E aí eu aprendi uma coisa legal. As técnicas de mediação, de conciliação, todo esse conhecimento transdisciplinar que o ambiente do Sejusc recebe de uma maneira muito mais fácil e aberta, são muito bem-vindas também nas audiências de instrução. E hoje eu arrisco dizer que devem ser bem-vindas em qualquer lugar onde o direito esteja, sabe? Seja numa mesa de arbitragem, ou seja, numa primeira entrevista com um cliente no escritório, em qualquer momento. Porque eles nos trazem enfoque em empatia, escutativa e nos auxiliam a ter uma comunicação mais efetiva. E isso pode ser bem-vindo em qualquer espaço. Sim. Não só do direito, inclusive, né? Mas lá eu vi essa abertura. Eu fui voltando para o Sul e eu senti que no Sul há um pouco mais de resistência. Eu acho que as personalidades são um pouquinho mais rígidas. E eu tiro por mim, porque eu também tenho essa personalidade rígida. Então, lá eu comecei a aprender a ter mais flexibilidade. Inclusive, eu nunca estudei mediação e conciliação na faculdade.
Nossa, também E era não. visto até como uma... Era muito engraçado, porque na minha visão, assim... o juiz quer fazer acordo porque não quer fazer sentença. Né? E o advogado quer fazer acordo porque sabe que já perdeu a ação. Tipo, era uma visão muito deturpada, mas justamente porque não fez parte da minha formação. Da importância, de repente, depois até a gente abordar da importância da formação, né? Isso. Mas eu senti essa diferença, sabe? De perfil, de personalidade. Não é geral, não são pacotes, né? Não é sacos, não são sacos que a gente vai colocando todo mundo no mesmo saco. A gente também tem advogados extremamente flexíveis e com um olhar para colaboração maravilhosos. Aqui em Curitiba mesmo, semana passada, eu fiz uma audiência que eu saí com o coração quentinho de ver a atuação dos advogados das duas partes. Eu tive até que falar para os clientes. Eu falei, olha, vocês estão muito bem assessorados. Porque se fosse qualquer caminho que o conflito de vocês escolhesse aí nas portas possíveis, né, que vocês optaram aqui no judiciário, vocês teriam êxito. Tiveram êxito no acordo, mas poderia ter sido outro caminho. Os advogados são excelentes. Então, mas eu percebia lá no norte uma abertura maior. Não sei por quê. Lá parecia que tinha um pouquinho mais de flexibilidade. E lá eu aprendi muito com a flexibilidade, inclusive com um diálogo muito próximo com a OAB, com as comissões de direito de trabalho, comissões de conciliação e mediação. A gente tinha um contato muito próximo, então a gente combinava de fazer palestras, rodas de conversas, chamava tanto os advogados, quanto os servidores, quanto os outros magistrados, convidávamos as faculdades. Então, a gente tinha um diálogo muito proveitoso. Então, o terreno era fértil para isso. E ali foi uma escola maravilhosa para mim, né? Daí, agora eu quero ficar replicando aquela situação onde eu for, entende? Ali que eles plantaram a sementinha. Rê, que interessante, porque eu também vivi 23 anos em Roraima. Você, Rondônia. Rondônia e Acre. Rondônia e Acre. E é essa mesma sensação, mesma impressão. A gente achava até pelo fato de ser menor, então todo mundo tem esse contato. Mas a abertura é muito grande neste sentido. E é isso porque você sabe as realidades, porque você tem o contato com as realidades. Não é numa caixinha, né? Porque existe essa questão de você ter acesso ao tribunal. Eu fui assessora do Ministério Público muitos anos, aproximadamente 17 anos. E meu ex-marido é defensor público. Então, o que acontece? Há uma integração do tribunal com o Ministério Público, com a defensoria, mesmo não aceitando algumas teses e discussões, enfim. Mas há isso. É uma cooperação, né? É uma cooperação. É uma cooperação, é o fato de se abrir mais. Não há tanta aquela questão da postura de uma formalidade extrema, Verdade. que aqui no Sul é mais exigido, né? E, então, é isso. E também senti, para mim, também foi essa abertura. Então, é bem interessante, que coisa boa, né? A gente ter tido essa chance dessa abertura. Então, que legal. E aproveitando que você me falou até da audiência, eu lembro que você me contou um fato numa audiência que eu gravei e falei, meu Deus, é isso mesmo. Como a gente está se abrindo para uma coisa boa. Que você falou num conflito e que uma das partes, ela, na verdade, estava pedindo o conflito, parece que não ia ser resolvido. E, na verdade, você percebeu, pelo fato de ter essa sensibilidade, se abrir para esse algo a mais, você percebeu que o que a parte queria era um pedido de desculpas. Verdade, lembrei disso. E aquilo me marcou que você falou e você trabalhou isso. Eu achei muito legal porque você trabalhou, trouxe e a outra parte pediu e a coisa